Clássico entre Botafogo e Fluminense lá no Maracanã. Quem vai falar melhor pra gente sobre este jogo será a Claudiane. Depois dessa vitória de 5-4 diante do Grêmio fora de casa, como que o Fluminense chega, Claudiane? Boa tarde. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, André. Bom, o Fluminense está descansado, né? Se preparou bastante para essa partida diante do Botafogo, clássico nesse final de semana, quarta rodada do Brasileiro. E a gente tem mais informações, vamos conferir no VT. No Fluminense, Ganso está liberado e pode reforçar o time para o clássico de domingo contra o Botafogo. Outra novidade deve ser a presença do atacante Pedro na formação titular. O jogador, que fez cirurgia no joelho direito ano passado, vem retornando ao time aos poucos. Pedro já marcou 2 vezes na sua volta. Em contrapartida, o técnico Fernando Diniz deve ter desfalques. Ayrton e Bruno Silva estão no DM. Do lado adversário, o Botafogo tem a volta de Alex Santana ao time titular. Embalado, o Botafogo vem de 2 vitórias. Venceu o Bahia por 3-2 e o Fortaleza por 1-0. Bom, vamos lembrar aqui o seguinte, que o Fluminense nas 2 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro não venceu, né? Perdeu na estreia para o Goiás, depois acabou perdendo para o Santos, mas teve essa reviravolta diante do Grêmio, que eu acho que foi o mais importante e deu também alívio para o técnico Fernando Diniz. O Botafogo está super embalado, mas eu quero destacar que esse ano o Botafogo ainda não ganhou um clássico carioca. Então queria saber de vocês a expectativa para esse duelo. Então vai ser difícil, né? Talvez um duelo mais equilibrado, André? Eu acho que o Botafogo de hoje está muito diferente do Campeonato Carioca. E até tem um treinador com um estilo de jogo parecido com o do Fernando Diniz. Valoriza a posse de bola, o posicionamento dos jogadores, alternância de posições. Então pode ser o trunfo para a equipe do Botafogo. O Botafogo melhorou demais. O Eric cresceu de produção, está jogando muito. Então eu acredito que o Botafogo tem assim as suas chances contra o Fluminense, que hoje eu posso considerar um pouquinho mais à frente, então com um leve favoritismo para esse clássico. Agora tem que lembrar dos desfalques, né, Claudiane, do Fluminense. O Fluminense vai poder contar com o Bruno Silva e nem com o Ayrton, né? Volantes titulares, né, da partida, que jogou contra o Grêmio, os dois saíram lesionados. Então, provavelmente, com a saída dos dois, o Pedro deve ser titular. É o Pedro que está vindo muito bem, né? Podendo jogar depois da sua recuperação, conseguiu fazer 2 gols, né? Boa atuação. O Fluminense pode ter o retorno do Paulo Henrique Ganso para essa partida. Agora vamos falar do Flamengo, Luciana, rapidamente? Vamos demais, quero saber como é que esse Flamengo vai jogar contra a Chapecoense depois da classificação na Libertadores. Com certeza, reservas, né? Sim, reserva em campo, desgaste físico, né, por conta da Libertadores. O Flamengo, que se classificou às 8ª de final da competição diante do Peñarol, foi um empate em 0-0, mas agora as atenções voltam para o Campeonato Brasileiro. Só que o Abel Braga ele vai poupar os titulares por conta da Copa do Brasil, porque na semana que vem o Flamengo já pega o Corinthians, e é uma fase do mata-mata. Não sei se ele está correto, mas o torcedor com certeza vai cobrar um bom resultado diante do Corinthians, não diante da Chapecoense. Provavelmente vai ser aquele mesmo time, Claudiane, que empatou com o São Paulo em 1-1, né? Com o Diego, com o Berrio e também com o Lincoln. Exatamente. Então vamos ver aí como é que se tem entrosamento ou não essa formação que o Abel vai colocar a campo diante da Chapecoense. Só isso? E no final de semana tem outro time carioca, né? O Vasco enfrenta o Santos, o Vasco enfrenta o Santos fora de casa. Com a estreia do Luxemburgo. Isso aí. Mais um atrativo para esse fim de semana. Muito obrigada pelas informações. Até segunda, né? Até segunda. Bom final de semana.